Nós reafirmamos mais uma vez a nossa oposição a este projeto, que nos parece antidemocrático. Esse é um projeto que basicamente cria um cadastro sobre as pessoas que invadiram propriedade pública ou propriedade privada. Me preocupa um pouco a fala do deputado Patrus. Qual a exata finalidade dele? Criar uma lista cinzenta, que são os pobres que lutam pela terra, que lutam pelos seus direitos ao teto? Que no fundo tendem, primeiro, a colocar a propriedade como sagrada. A esquerda adora cadastros. Só não gosta quando é para cadastrar ladrão, bandido, criminoso. O que está por trás desse projeto, não há nenhuma dúvida. É tornar intocável no Brasil, intocável, o direito de propriedade. Pessoal, o que eu vou trazer para vocês aqui agora é sobre o projeto de lei 4432/2023, que trata sobre um cadastro nacional de invasores. Pois bem, aquele pessoal, os sem terras, que vão lá e invadem as propriedades, sejam elas rurais ou urbanas, então estarão constando em um cadastro para que isso possa ser acessado de uma forma mais imediata e que se saibam quem são pessoas que estão fazendo invasões de terra. Obviamente que a esquerda foi contra de uma forma muito forte sobre a possibilidade que esse projeto ele realmente passe, e com isso a gente vai ver então o que foram os pronunciamentos tanto da direita quanto da esquerda sobre esse assunto, e que foram muito importantes, inclusive com o petista ali realmente muito bravo, citando a questão de que querem tornar as propriedades privadas intocáveis, sagradas. Bom, vocês vão ver tudo isso agora. Não se esquece de compartilhar muito esse vídeo, deixa o like que é importante demais para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de valor. Jamais vocês veriam isso aqui na velha imprensa. Então bora assistir juntos que tá fenomenal. Quanto ao mérito, é preciso louvar a iniciativa da criação de um cadastro para tornar mais eficaz a persecução penal de pessoas que invadem terras. A proposta revela-se oportuna, pois a reunião e o tratamento dos dados ajudará no esclarecimento de crimes, facilitará a investigação criminal e tornará mais eficiente o apoio às vítimas. Mediante o cadastro, será possível verificar pessoas que têm um histórico nas invasões de terras, permitindo às autoridades identificar padrões de comportamento e implementar, eventualmente, medidas preventivas para evitar futuras invasões. Ao tornar não apenas a repressão, mas a prevenção às infrações legais mais eficiente, o cadastro também irá contribuir para a segurança das propriedades. Aumentará ainda a própria capacidade do poder público de diferenciar legítimos grupos sociais de grupos voltados à desestabilização da convivência no campo. Nós reafirmamos mais uma vez a nossa oposição a este projeto, que nos parece antidemocrático, que se contrapõe aos movimentos sociais, associações comunitárias, sempre na manutenção de privilégios. Por isso, nós vamos votar, sim, a favor da retirada de pauta, para que não tenhamos mais um retrocesso aqui nesta comissão e nessa Câmara dos Deputados. Como orienta a União? Presidente, a União Brasil orienta não a retirada de pauta. Esse é um projeto que basicamente cria um cadastro sobre as pessoas que invadiram propriedade pública ou propriedade privada. Me preocupa um pouco a fala do deputado Patrus em relação a direitos serem obtidos com luta, não tenho a menor dúvida disso, mas ele colocar que por vezes essa luta é violenta, colocando como exemplo Revolução Francesa. Espero que o deputado Patrus não esteja com a intenção de cortar politicamente a cabeça de ninguém por aqui. Como que a burguesia fez. Não, mas a burguesia, diferente do que o deputado Patrus colocou, não derrubou a monarquia absolutista por meio da Revolução Francesa. Aliás, até recomendo reflexões sobre a Revolução na França de Edmund Burke. Pós-Revolução Francesa, o que você teve foi a autocracia de Napoleão, não foi a conquista da democracia liberal que nós temos hoje, daí sim uma conquista burguesa. Daí, orientação, não, presidente. Obrigado. Que vai enfraquecer muito os crimes no campo, na medida que, ao se identificar esses invasores, esses criminosos, os mesmos não terão direito à nomeação de cargo público, não poderão participar de programas sociais como Bolsa Família. Vai enfraquecer essa máquina eleitoral, vai enfraquecer essa máquina politiqueira. Então, no momento que nós tenhamos um cadastro nacional de invasões, com certeza o Brasil publicitará o nome desses criminosos. Lembrando sempre que eu não falo só do esbulho possessório, que é a invasão. Eu falo de dano ao patrimônio, eu falo de crimes ambientais, eu falo de corrupção de menores, eu falo de porte ilegal de arma, eu falo de trabalho análogo à escravidão. Enfim, aquela CPI que eles desgastaram do MST teve um grande resultado, que estamos vendo agora.
projetos aprovados nessa casa que vão acabar com esses movimentos criminosos. Então, fica aqui o meu voto favorável a esse projeto e eu não tenho dúvida que vamos identificar criminoso a criminoso para que eles não desrespeitem a propriedade privada. Portanto, ainda cabem até perguntas sobre esse cadastro. Qual a exata finalidade dele? Criar uma lista cinzenta dos subcidadãos, daqueles que estão à frente de qualquer suspeitas, que são os pobres, que lutam pela terra, que lutam pelos seus direitos ao teto? Vai ser utilizado de que forma, já que faria parte do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública? Segurança pública para quem? Para quem já tem toda a segurança ao longo da história brasileira, por parte do Estado, que é um Estado de classe, que é um Estado contra qualquer reforma democratizante? Não há detalhamento da finalidade desse cadastro, de como ele vai funcionar. Não pode ser uma peça meramente burocrática ou mais um arquivo. Qual é a finalidade dentro das finalidades da República Federativa do Brasil, que é promover o desenvolvimento, a soberania nacional com justiça social? A esquerda adora cadastros. Só não gosta quando é pra cadastrar ladrão, bandido, criminoso. Não é? Cria cadastro pra tudo, pra facilitar, né? Pra influenciar, pra conseguir contatar, pra proibir. Né? Tem agora uma juíza que mandou, né, sob pena de multa de R$10 mil, vacinar forçosamente crianças em Santa Catarina. Quer dizer, tem um cadastro das crianças vacinadas que podem ir pra escola, não podem ir pra escola. Tem cadastro de quem pode trabalhar, não pode trabalhar. Durante a pandemia foi assim, né? Eu mesmo fui forçosamente vacinado pelo governador João Dória, sob pena de ser processado na Corregedoria da Polícia Civil. Foi obrigatória a vacinação dos policiais civis. Tinha que ter a cadernetinha, senão você não podia entrar num bar para tomar uma Coca-Cola. Mas, vamos lá, vamos falar do cadastro que interessa. Isso aqui é básico, né? Qualquer espécie criminosa que é cadastrada, você permite uma investigação policial muito mais célere, muito mais objetiva. E o cadastro é muito simples, né? Ele basicamente coloca lá os dados do invasor, né, os dados da propriedade e o boletim de ocorrência envolvido. Então não está se criando nenhuma espécie de... nenhuma forma de rotulação diferente. Esses são dados que já existem. São dados de bens imóveis e dados de pessoas envolvidas em ocorrências policiais. Você só está condensando esses dados no mesmo lugar. Então não tem motivo para fazer nenhuma espécie de combate, né, de defesa. O deputado ficou aqui e falou 15 minutos, né, coisas absurdas aqui sobre propriedade, defesa do direito de propriedade, como propriedade é ruim, como é anticristão. Absurdo. Está na Bíblia. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos garantiu a propriedade para que dela pudéssemos retirar a nossa sobrevivência. Né? E falar em propriedade privada no Brasil já é um absurdo. Bia, eu te digo com certeza absoluta, você não tem propriedade de nada. Nenhum bem imóvel seu é sua propriedade. Fica sem pagar o IPTU pra você ver, se você tem propriedade. Fica sem dar 40% do seu salário pra ver se você tem algum direito no Brasil. Nada. Ele vai falar, nós somos contra distribuição de renda. Porra, eu trabalho 5 meses pro governo e eu sou contra a distribuição de renda. O governo distribui toda a minha renda, 5 meses de trabalho. Que isso? Imposto de renda absurdo, tributação absurda. Agora eles querem tributar a restituição de imposto de renda, restituição tributária. Não, Bia, ó, você pagou a mais, vou te devolver aqui, porque você pagou a mais, mas eu vou tributar o que você pagou a mais, porque foi corrigido. É um absurdo. Discutir propriedade no governo Lula é ridículo, é ofensivo. O que não existe é respeito ao direito à propriedade. E agora eles não querem nem que a gente consiga compilar no mesmo lugar os criminosos e as ocorrências policiais. Não pode compilar. Pode existir uma base de dados de criminosos, pode existir uma base de dados de ocorrências, pode existir uma base de dados de imóveis, mas se juntar os três, aí é muito. É absurdo. Presidente, temos que aprovar esse projeto, ele é extremamente útil, ele torna a atividade policial mais célere, mais objetiva, economiza os recursos do Estado, facilita o trabalho de todas as autoridades. Então, nós somos a favor da votação, peço o voto dos nossos colegas. E aprendi que por trás de todo projeto de lei, e depois, se aprovado, por trás de toda lei, existem intenções, existem objetivos.
Nenhum projeto de lei, nenhuma lei é feita gratuitamente. Ao Deus dará. Reflete interesses concretos. Às vezes também reflete preconceitos. Expressa vontade de retrocessos lamentáveis na história. Então essa é uma questão fundamental. E a clareza, o que está por trás desse projeto, não há nenhuma dúvida. É tornar intocável no Brasil, intocável, o direito de propriedade, inclusive a propriedade improdutiva, o latifúndio, e penalizar os movimentos sociais. Penalizar aqueles que, na palavra de Jesus, têm fome e sede de justiça. Aqueles que buscam uma sociedade melhor. Esse desejo de justiça está presente na nossa Constituição. Então é importante lembrarmos aqui com pesar, presidente e colegas parlamentares, que a miséria, que a fome, que o desemprego, o subemprego e os salários baixos, que o trabalho escravo no campo e na cidade ainda continuam presentes no Brasil. É importante lembrarmos que este país, com essa extraordinária potencialidade, com as qualidades do nosso povo, nós ainda não chegamos ao patamar de uma nação digna, decente, uma nação plenamente independente e soberana, porque um país soberano para nós é um país que cuida, e cuida bem, em primeiro lugar, do seu povo, sem excluir ninguém, sempre buscando melhores e mais dignas condições de vida. E este projeto, como tantos que estamos discutindo aqui, e vamos discutir, votar, podemos perder, quem sabe ganhar alguns, para anunciar o futuro, é um retrocesso. Não é uma questão meramente de cadastro, é de punição, é de constranger os movimentos sociais, infringindo inclusive também, mais uma vez, a Constituição brasileira. Porque nós aprendemos com a história, presidente, encerrando, nós aprendemos com a história que os direitos não caem do céu. Os direitos são conquistados. O que nós queremos é que eles sejam conquistados pacífica e democraticamente. A repressão impede essa caminhada e muitas vezes torna inevitável a caminhada da violência. E nós não queremos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o deputado Rodolfo Nogueira por essa iniciativa e dizer que aprendi desde criança que para ter alguma coisa a gente tem que conquistar, não invadir. Então, agora recebemos a notícia de que simplesmente esse grupo, né, um grupo invasor de propriedades, barrou a passagem do Bolsonaro lá no Pará. Ele estava a caminho de Parauapebas. Então, queimaram pneus nas rodovias, bloquearam. Parece que existe um grupo nesse país que pode fazer tudo o que quer. Bloquear a ida e vinda de pessoas, né, o direito de ir e vir, estão livres para invadir, livres para depredar, enquanto outros que se valeram de Bíblia na mão e Constituição são considerados antidemocráticos e estão condenados a 17 anos de cadeia. Então, aqui no Brasil não existe mais justiça, ou então o que não pode para um não pode para todos. Isso não existe. Existe, sim, grupos terroristas de verdade, né? E não vozinhas com Bíblia na mão, com a Constituição. Existe grupo terrorista de verdade que está livre para fazer o que bem entender, certo? Então, o brasileiro precisa ter o direito de se defender de tudo isso, porque é um grande absurdo. Por isso, nós precisamos avançar cada vez mais para impedir que esses grupos de baderneiros que querem invadir propriedade de quem conquistou com muito trabalho, muita luta, muita dedicação, né? Então nós precisamos avançar. E aqui na Câmara dos Deputados estamos avançando em muitas pautas nesse sentido. Mesmo tendo o governo Lula, que é um incentivador de invasão de propriedades. Falar de direito de propriedade, como já foi dito aqui, o artigo 5º, é claro, ao direito de propriedade. É atribuído a todo cidadão que paga seus impostos, que trabalha, Júlia, que produz e que pode realmente comprar uma propriedade privada. E no que tange o artigo 185 da Constituição, que também foi citado aqui, o artigo 185 diz claro, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, inciso 2, a propriedade produtiva. Mas o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de reforma agrária? Não. Nós estamos falando de um crime de esbulho possessório. Ou seja, o crime de invasões. Nós estamos em 2024, presidente. É inadmissível que um bando de anarquistas, um bando de terroristas, hoje provoque o maior caos na produção de alimentos nesse país, que é a invasão de terra. E ainda mais, não é só o crime de esbulho possessório, caros colegas.
São vários crimes que esse movimento terrorista pratica, tipificados no nosso Código Penal, como o artigo 285, que é a incitação ao crime, associações criminosas, artigo 288, exercícios arbitrários das próprias razões, artigo 345, dano ao patrimônio público, artigo 63, corrupção de menor, artigo 244, linha B, periclitação da vida, artigo 132, ameaça, artigo 147, perseguição, artigo 147A, crimes ambientais, artigo 54, esbulho possessório, artigo 61, invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem, artigo 202, constituição de milícia privada, artigo 288, extorsão, artigo 158 e cárcere privado, artigo 148. Então é um rol de crimes que esse movimento pratica. E, se não bastasse tudo isso, presidente, vem o Lula, que é o presidente deles, ontem dizer que faz tempo que sem terra não invade terra nesse país. Lula ignora o Abril Vermelho, com quase de 60 propriedades particulares invadidas. Um movimento que toca fogo e terror no campo, que traz estabilidade da segurança alimentar desse país e do mundo inteiro. Lula passa pano para os seus cupinchas, traz para o governo dele o MST, traz emprego para o MST. É isso que esse governo que defende bandido é que faz. É inadmissível um presidente da República passar pano em 2024 para um movimento terrorista. E, além de tudo, incentivar o crime. Porque se a gente for no rol das leis da Constituição Federal, esse presidente de vocês ontem fez uma declaração incentivando o crime, incentivando as invasões de terra. É claro, ser bandido nesse país não dá cadeia. O que dá cadeia é botar uma Bíblia debaixo do braço e falar que as eleições não serviram para nada. É, pessoal, vocês viram um embate aí. Acontece que esse projeto, ele teve um pedido de vistas e ele foi adiado. Ele deve ser trazido logo ali na frente novamente para que tenha, então, de novo uma apreciação dessa questão. Acontece que eu quero saber de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Nossa, imagina, tem um cadastro ali e tu consegue ver o nome de quem são os invasores de terra. Não sei até que ponto quem teria o acesso. Eu acredito que nesse primeiro momento seriam as autoridades, mas aí eu quero saber a opinião de vocês. Imagina se encontram-se nomes ali, nomes conhecidos e que realmente pegaria a mal. A dúvida é essa. Bom, eu quero saber de vocês, comenta aqui embaixo, não se esquece, curte, compartilha muito esse vídeo que ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo do canal Debate em Foco.